Salve galera do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube, onde vocês já estão acostumados todos os dias notícias, informações, opiniões sobre o nosso glorioso Botafogo de futebol e regatas. Eu vou dividir esse vídeo aqui em dois. Por quê? Porque hoje tem Botafogo e Fortaleza, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, então a gente precisa passar para vocês aqui tudo sobre esse jogo, né, que vai acontecer mais tarde, às 9 horas da noite, no Newton Santos. Porém, saiu hoje uma entrevista exclusiva de John Textor ao Globoesporte.com e a gente precisa passar aqui todos os pontos que foram falados nessa primeira parte da entrevista. Terão outras partes que vão ser divulgadas nos próximos dias. E é um assunto muito importante que começou nessa primeira parte. Libra, receita de televisão, direitos de TV, como vocês preferem falar, digamos assim. A gente vai passar sobre tudo o que o John Textor falou e vamos também dar a nossa opinião aqui e abrir os comentários para vocês, torcedores do nosso glorioso, falar um pouquinho, depois da nossa vinheta. Roda aí. Meu nome é Matheus Medeiros, jornalista, setorista do Botafogo. Estou todos os dias aqui no YouTube conversando com vocês sobre o nosso glorioso Botafogo de futebol e regatas. Já peço para você se inscrever aqui em nosso canal e ativar as notificações. Além de dar aquele like no vídeo, o YouTube divulga para outros irmãos de camisa botafoguenses. Beleza? Bom, vamos então ao que interessa. Vamos falar sobre a entrevista do John Textor, né, que foi noticiado também que o Botafogo saiu de forma oficial agora, após as palavras do John, saiu da Libra, que é aí um dos grupos que estão tentando se organizar para fechar com outros grupos, vender os direitos do Campeonato Brasileiro, né, que vai deixar de ser da CBF e vai passar a ser dos clubes, né? Hoje é a CBF que organiza o Campeonato Brasileiro. Quando a Libra ou então uma outra organização conseguir fechar com outros grupos, vai se tornar uma liga independente, né? A CBF vai sair fora. E é para isso que foi criada a Libra, né, que conta lá com Palmeiras, conta com Flamengo, conta com Corinthians, conta com alguns clubes grandes do futebol brasileiro. Contava também com Botafogo, Vasco e Cruzeiro. Os três como SAF, decidiram sair da Libra, né? E essa notícia pegou aí de surpresa muita gente. E o John hoje veio falar um pouco sobre esse assunto. Na verdade, ele veio desmentir que ele vai para a Liga Forte de Futebol, que é, digamos, a rival, né? O outro grupo, onde tem mais times, porém, mais times ali de Série B, times de menor expressão um pouco, digamos assim, né? De menos torcida, digamos assim. Então, a Libra continua ativa, a Liga Forte de Futebol continua ativa, e o que o John deixou claro hoje é que o Botafogo foi para o centro. O Botafogo resolveu não esperar mais a Libra e nem aderir à Liga Forte de Futebol. O Botafogo foi para o centro para negociar de forma independente, tá? Então a gente vai passar um pouquinho o que o John falou e a gente vai frisar alguns pontos que eu acho bem importantes. Abre aspas para o John Textor aqui. Prometi à organização social do Botafogo que investiríamos 450 milhões de reais num período de 3 anos. Perdemos dinheiro todos os anos. Nossas despesas estão em cima e nossas receitas estão aqui embaixo. Perco quase 50 milhões de dólares por ano construindo não apenas a equipe, mas a organização, disse John Textor assim que chegou no Rio de Janeiro. Estou pronto para fazer o negócio, mas uma liga unificada não pode ter os desentendimentos que estão acontecendo entre os clubes. E a maioria deles se relaciona com uma história de que eu não fazia nem parte. Velhas discussões com as quais eu não tinha nada a ver. Eu nem estava no Brasil. Continua o John falando. Eu me preocupo. Prometi trazer este clube de volta à estabilidade ao longo de um período de 3 anos. Já estou na metade desse tempo e não estou nem perto da sustentabilidade econômica que quero. Quando vejo prazos pelo pessoal da Libra, não posso ignorar isso. Por qual razão? Por esses argumentos e velhas discussões de 5 anos atrás? Não tenho paciência para isso. Eu respeito a história do Brasil, mas cansei de esperar. Então,
o John foi para cima, né, na questão de discussões do pessoal da Libra, né, provavelmente ali o Flamengo com o Palmeiras, né, todas aquelas discussões que o John realmente diz que nem estava no Brasil, né, são discussões antigas, e o John só está querendo saber de fechar o negócio. O John queria fechar o negócio, mas toda hora é uma cláusula aqui, toda hora é uma outra situaçãozinha ali, um puxa a corda dali, puxa de lá e puxa, estica, e o John se irritou realmente com essa demora. Abre aspas novamente para o John. Há uma coisa que estou esperando e não devo esperar, que são as minhas receitas de mídia, de televisão. Não vou perder dinheiro para sempre esperando. Então eu vou para o meio. Posso dizer que a Libra não tem uma governança adequada. A Libra foi criada com uma diretoria e uma liderança que nem incluía todos os clubes. Acredito no modelo da Premier League, no qual todos os clubes estão representados no conselho de administração. Eu não estou apenas me movendo para o meio, vou fazer acordos comerciais com os direitos de mídia do Botafogo que são benéficos para o Botafogo. Esse é um bom exemplo do que acredito que todos os clubes deveriam fazer, os negócios individuais. Posso me juntar a outros clubes no futuro, mas não estou entrando na Liga Forte Futebol. Não estou esperando também pela Libra. Estou cansado de esperar. Então, vamos fechar aspas aqui para a gente não deixar esse vídeo também muito cansativo, só com palavras assim, né? Vamos falar um pouquinho sobre o que o John quis dizer aqui. Primeiro, dizer que o John tem total know-how para decidir sobre essa questão, né? Fica até difícil uma pessoa que não é do ramo, eu, por exemplo, não sou do ramo, fica muito difícil a gente debater e dar opinião que seja contrária a que o John falou. Para isso, para dar uma opinião contrária, a gente teria que estudar mais sobre o assunto. A gente teria que entrar realmente nos detalhes para formar uma opinião, estudar, formar uma opinião, e aí a gente pode formar uma opinião igual ou diferente da que o John tem. Então o que eu queria passar para vocês aqui é o seguinte: o John, ele é bilionário, ele é rico, e muito da capacidade financeira que ele tem de ter comprado aí o Lyon, o Botafogo, o Crystal Palace, o Molenbeek, vem da Fubo TV. Se você, torcedor do Botafogo, ainda não parou para se atentar ao que é a Fubo TV, a Fubo TV é um serviço de streaming que passa nos Estados Unidos e no Canadá a Premier League, por exemplo, a Liga de Futebol da Inglaterra. E a Fubo TV é muito grande nos Estados Unidos e no Canadá. Uma das fontes de receita, de dinheiro do John Textor é a Fubo TV. Ele é sócio da Fubo TV. Então, grande parte da fortuna que o John Textor tem vem do serviço de streaming. Vem da Fubo TV. Então, esse assunto de Libra, de Liga Forte Futebol, de receita de televisão, de receita de streaming, todo esse assunto que está sendo discutido, o John ficou rico, ficou bilionário por conta disso. Vender a sua empresa, vender o serviço da sua empresa, da Fubo TV, que é um sucesso nos Estados Unidos e no Canadá. Então, a gente entende já que o John é uma pessoa super capacitada para tocar esse assunto. As decisões que o John toma nem sempre vão ser as mais corretas. Ele é humano, assim como eu, assim como você. Mas capacidade para decidir ele tem. Ele não ficou bilionário, não ficou rico à toa. E a gente está falando de um assunto que ele domina, de um assunto em que ele tem uma empresa desse mesmo ramo, uma empresa de streaming. Então, por isso que eu disse que é muito difícil a gente chegar aqui, a gente não tem o know-how da situação, a gente não domina tanto esse assunto, é muito difícil a gente vir aqui e virar e falar: o John está errado, o John deveria fazer outra coisa. Com que tipo de estudo a gente vai ter? Que tipo de experiência a gente vai ter para falar isso? O que a gente tem hoje que fazer é identificar os cenários, né? Ver para onde o Botafogo está caminhando, e daqui a um tempo a gente voltar e falar assim: olha, realmente está dando certo. Ou então, realmente, acho que a outra opção deveria ter sido melhor. Então, essa resposta a gente não vai ter hoje.
O que a gente vai ter hoje é que confiar no John Textor, que sabe do assunto, que ficou milionário por conta do assunto, que entende bastante do assunto e que resolveu botar o Botafogo aí no meio da situação para negociar de forma individual. Eu nunca, sinceramente, eu não entendia muito por que o Botafogo estava na Libra. Eu não entendia bem por que o Botafogo estava na Libra. E digo vocês o porquê. Porque eu acho que na Libra existe o Flamengo e existe o Corinthians. Dois clubes que, durante os últimos 40 anos, só olharam para o umbigo deles. Dividir, jamais. Modelo de Premier League, jamais. Modelo de Champions, jamais. Eu ganho muito, vocês ganham pouco. Esse é o modelo da Libra. Dos times que estão na Libra. A Libra tentou diminuir um pouquinho, né? Fez lá as discussões, o Palmeiras entrou também, a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, entrou, diminuiu bastante do que é o sistema hoje. Mas ainda assim continua uma disparidade muito grande do primeiro para o último. E lembrando sempre, eu não estou aqui para falar que todo mundo tem que ganhar igual, não. Os clubes que têm torcida maior precisa realmente ganhar mais. A questão é a disparidade. Você não pode colocar um clube ganhando 200 milhões e o outro ganhando 50 milhões. Esse clube aqui de 50 milhões jamais vai ter condições de disputar com esse clube de 200 milhões. Então precisa ter uma diminuição aqui, uma redução dessa disparidade. É isso que o futebol brasileiro pede. É isso que a Premier League, como a maior liga mais competitiva do mundo, a Liga da Inglaterra, ela faz. O primeiro colocado da Liga da Inglaterra não ganha muito diferente do último colocado. E aí, a gente tem alguns clubes lá que sempre mandam. Por quê? Porque aí não é por conta da televisão. É porque foram comprados por um fundo do Qatar, que é o caso do Manchester City. Aí é outra história. Mas não é por conta da receita de TV, da receita de televisão, que esses clubes são melhores que os outros. Aqui no Brasil é um pouco diferente. Sempre foi por conta da receita de TV que muitos clubes ficavam acima dos outros. E é isso que precisa mudar. Então assim, vamos aguardar, vamos ver o que vai ser feito. Eu confio no John, que domina esse assunto e resolveu colocar o Botafogo nesse momento ao centro. Pode ser que ele volte depois para a Libra, mas não me parece que ele queira entrar na Liga Forte Futebol, pelas palavras dele que eu passei para vocês aqui. Beleza? Próximo vídeo agora, vamos falar de Botafogo e Fortaleza. Deixem bastante os seus comentários. O que vocês acharam dessa entrevista do John Textor, dessa questão da Libra, o que vocês têm a comentar, né? Minha opinião eu dei aqui agora para vocês. Um abraço, galera. Até a próxima. Valeu!